Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Muito legal, recebendo ao vivo aqui no estúdio da Ipanema, no Na Noite Ipanema, pela primeira vez conversando com a gente, o Gabriel Bittencourt. Gabriel Bittencourt, um ambientalista, ele que já foi vereador aqui na nossa cidade de Sorocaba, já foi secretário do meio ambiente no município de São Roque, de Porto Feliz, eu sempre confundo, mas é um cara que acima de tudo sempre trabalha em prol das pessoas, em prol do meio ambiente. Gabriel, boa noite, seja bem-vindo ao Na Noite Ipanema, tudo bem? Boa noite, Tiago. Boa noite, Luizinho. Boa noite todos os ouvintes da noite. É um prazer estar aqui, tá? Tudo ótimo. Você que conhece esse espaço tão bem, né? Quantas vezes não veio aqui? Teve quadro já? Ou tem o quadro ainda de manhã no jornal? Não, ainda não. Tinha uma coluna sobre meio ambiente que passava 2 vezes por semana. Era bem legal, né? Tem que retomar esse projeto à noite aqui com a gente. O Kiko insiste um pouco, às vezes, pra eu retomar, mas eu tô morando fora de Sorocaba, tô morando em Mairinque, no meio do mato, lá na zona rural. Bom. Mas isso traz alguns problemas nessa história de assumir compromissos em Sorocaba. É verdade. Gabriel, vamos lá, eu convidei você para que viesse falar com o nosso público, porque estamos num período eleitoral e, independente da sua filiação partidária hoje ou das filiações partidárias que você já teve, eu queria que você nos ajudasse a esclarecer um pouco como é que estão as agendas verdes, ou seja, as propostas dos 4 principais presidenciáveis, vamos dizer, a presidenta Dilma, a Marina, que é a segunda colocada na maioria das pesquisas, o Aécio Neves, que é o terceiro colocado, e o homem do Partido Verde, né, o Eduardo Jorge. Hoje, como é que você, analisando o programa eleitoral ou as propostas que são apresentadas, essa agenda verde, ela é para inglês ver ou ela tá tendo a importância que merece mesmo? Olha, Thiago, eu falo com muita liberdade porque não sou filiado mais a nenhum partido já há alguns anos. Então, assim, apesar de, obviamente, como qualquer eleitor eu ter que fazer a minha escolha para uma candidatura a presidente, não tenho nenhum compromisso com o partido. E o que eu tenho visto nessas eleições, aliás, deixa eu fazer um preâmbulo. Eu acho que eleição é um momento em que os candidatos deveriam colocar na mesa para que os eleitores pudessem conhecer todas as suas propostas da forma mais aprofundada e mais clara possível. E não é isso que a gente vê, né? A Dilma teve uma política importante para o Brasil em vários aspectos, mas do ponto de vista ambiental, a agenda ambiental um horror. Descalabro. Foi fraca? Muito fraca, né? Com questões muito complexas sendo tratadas sob a ótica só do desenvolvimentismo, como, por exemplo, a hidrelétrica lá do Araguaia, né, Belo Monte, um aceno aí para poder se fazer novas usinas nucleares. Então, coisas que não podem prescindir de um debate muito grande com a sociedade foram praticamente empurradas goela abaixo. Toque de caixa. Toque de caixa. A Marina, que seria a pessoa que mais defenderia, junto com o Eduardo Jorge, essa agenda verde, afinal ela já foi ministra do meio ambiente durante o governo Lula. Ela tem um projeto, uma agenda verde bacana, ou ela mudou um pouquinho o seu conceito, vamos dizer assim? Olha, a impressão que me passa é o seguinte: primeiro, a Marina evidentemente tem uma história de vida, né, voltada às lutas ambientalistas. A sua passagem pelo Ministério do Meio Ambiente foi extremamente importante, os seus embates contra a implantação dos transgênicos, redução do desmatamento da Amazônia. Então ela tem uma história inegavelmente importante. Mas o que parece, assim, quando a pessoa entra para uma disputa de um cargo executivo e ela está com chances de ganhar, ela começa a lapidar um pouco essa agenda, no sentido, isso aqui os ruralistas não vão gostar muito, então não vou colocar, isso aqui também não vou colocar. Já vira mais eleitoral do que de necessidade de trabalho, né? Eu tenho sentido a agenda da Marina superficial. Pasteurizada mesmo, nesse sentido. Olha, não posso desagradar aqui, não posso desagradar lá, então não vou colocar isso em debate.
Por outro lado, o Aécio pouco tem visto, não li o programa, mas aliás, o Aécio tem falado pouco dele, né? Ele só tem batido é uma pena, né? É uma pena, tem sido cobrado, inclusive, por jornalistas, o fato dele não ter o programa de governo ainda. Não, hoje, aconteceu isso no Bom Dia Brasil hoje, o Chico Pinheiro virava e falava assim, Aécio, tudo bem, mas quais são as suas propostas? E o Aécio falava assim, eu vou apresentar no final da campanha, aí você fica pensando... 10 dias. Exatamente. É isso. É triste. Agora, a grande surpresa está sendo o Eduardo Jorge, uma surpresa extremamente positiva. É verdade. Ele tem colocado temas extremamente importantes do ponto de vista ambiental. Outro dia vi uma parte do programa dele, ele com uma produtora de alimentos orgânicos, falando da importância de se investir, do governo ter uma política de incentivo à produção orgânica, com acessibilidade às pessoas. Hoje já não está tão caro como estava 4, 5 anos atrás, mas ainda assim é um alimento que, a despeito de sua produção ser mais barata, é um alimento que sai caro. É um alimento saudável, né? Sem agrotóxico. Tá fazendo o papel dele como Partido Verde, então? Tá cumprindo muito bem o papel. Porque se a gente for considerar o que pesquisas elas apontam, evidentemente, elas têm um valor científico importante, elas apontam as chances de cada um dos candidatos. O Eduardo Jorge, infelizmente, tem pouca chance. Entretanto, ele está jogando para a sociedade discussões relevantes, importantes, que eu acho que aí é um grande valor no primeiro turno você fazer isso, porque quem vai para o segundo turno e quiser a fatia do eleitorado explorar que votou nele, por exemplo, vai pegar esse tema e vai abraçar. Falar, opa, eu também sou a favor da agricultura orgânica, eu também sou a favor de diminuir o desmatamento e por aí vai. E por aí vai. Esse é o Gabriel Bittencourt conversando com a gente, ambientalista, como eu disse, uma experiência política muito grande, já foi vereador aqui na nossa cidade, ambientalista, e a gente tava batendo um papo fora do ar muito legal aqui. Gabriel, até para não te segurar mais tempo, e assim, foi muito legal esse bate-papo falando da agenda verde, da Dilma, da Marina, do Aécio, do Eduardo Jorge. Eu queria que você falasse, sustentabilidade foi uma palavra que ela virou tão repetida de alguns anos para trás, que começou a parecer que aquilo lá era grife, sustentabilidade era grife, mas na verdade é uma necessidade a nossa tal de sustentabilidade, né? Sem dúvida, a gente está vivendo um momento muito grave do ponto de vista ambiental no planeta. Existe um grande número de espécies de animais, por exemplo, que estão desaparecendo, estão entrando em processo de extinção por problemas os mais variados, mas sobretudo porque o ser humano está avançando no ambiente silvestre, ocupando os espaços, ocupando os espaços que eram dos animais. Então, assim, a crise de abastecimento de água, hoje aqui no estado de São Paulo, a gente tá vivendo horrível, isso, né? Então, as questões ambientais que, vamos dizer, na época que eu comecei a militar nisso, já lá se foram quase 40 anos, a gente era tido como, assim, o eco-chato, o eco-louco, o bicho grilo, né? Hoje em dia você vê pessoas de terno e gravata sentando e discutindo necessidade de racionalização de consumo, todo tipo de consumo, as compras ao consumo de a polêmica das sacolinhas plásticas, né? Polêmica das sacolinhas plásticas. Hoje se discute isso. É claro que muitas vezes você tem que aprofundar. Eu acredito que a questão ambiental, às vezes as pessoas falam, você é radical. Não tem que radicalizar às vezes, porque não se trata um problema dessa gravidade de forma superficial. Então, assim, eu vou deixar de consumir um produto porque na sua origem ele degrada o meio ambiente. Isso é importante, mas é mais importante você pensar assim, eu preciso consumir esse produto, porque qualquer produto usa matéria-prima natural, usa água, usa energia, né? Sim. Então, às vezes é importante a gente ir mais profundamente. E a sustentabilidade fala diretamente a isso mesmo. Eu tenho um pai que é do Partido Verde, né, que é ligado com as questões ambientais, e eu lembro que uma discussão que aconteceu lá em casa foi a respeito de uma iniciativa de você levar o seu próprio copo e você não usar o copo descartável. Teoricamente, você analisando friamente, tudo bem.
Mas aí chegou-se a conclusão ali, na tréplica da discussão, de que se gastava mais água e sabão, e isso faria um processo tão mais doloso ao meio ambiente, que era melhor usar o copinho descartável em alguns casos. Sim. Às vezes a discussão ela chega nesse nível ali de densidade? Chega. Eu uso garrafinha hoje, uma garrafinha de alumínio, então não preciso lavar o tempo todo, lavo no final do dia, então é tranquilo. Mas chega nisso, é uma discussão também muito que remete as pessoas a de fato pensarem bastante sobre os seus hábitos. Por exemplo, no Brasil, mais de 60% do desmatamento da Amazônia se deve ao avanço da agropecuária. Então, existe uma campanha mundial no sentido de se diminuir o consumo de carne vermelha. Do Brasil. Inclusive de uma forma geral. Inclusive, entendi. Quem tem lançado essa campanha é o Paul McCartney. A ex-mulher dele, a Linda, era uma vegetariana militante. A filha é Stella McCartney. E ele lançou essa campanha. Então, quando você coloca para a pessoa, falar assim, escuta, se você quer contribuir para diminuir o avanço, né, da fronteira agropecuária sobre as florestas, diminua o consumo de carne, porque só se avança porque tem demanda, e a demanda quem tem gera mercado somos de nós. consumo, exatamente. E aí, assim, é o momento que a pessoa fala, nossa, tem relação. Aquele churrasco, né? tá incentivando o desmatamento. Sim. É muita relação, é muito legal. Bom, eu queria que você falasse, Gabriel, em poucas palavras, se é que é possível, da importância da energia limpa. Nós temos aqui em Sorocaba duas grandes indústrias, como a Voben e a Texis, que fazem as pás eólicas, né? Que são uma espécie de energia limpa. O Brasil, como é que tá nas questões de energia limpa? Tá se avançando bastante ou tem se avançado pouco? Não, tá se avançando bastante. Energia eólica hoje no Brasil já é uma realidade, ainda é um percentual muito pequeno. A nossa grande matriz energética é a hidrelétrica, né? Que também é limpa, vamos dizer assim. Limpa, traz um impacto forte, sobretudo porque a gente usa as grandes hidrelétricas e não pequenas centrais hidrelétricas. Nós temos também como matriz energética as nucleares, as usinas lá de Angra, respondem por uma parcela significativa do atendimento à demanda de energia elétrica. Mas a gente precisa avançar muito mais, né? Sobretudo hoje com o avanço da tecnologia no sentido de captação da energia solar e transformação em energia elétrica através de células fotovoltaicas. A gente precisa avançar muito nisso. O Brasil é um país que tem uma insolação enorme. É verdade. Né? Como a gente antes achava que o regime de ventos do Brasil para aproveitamento era só do litoral. Não, a bacia aérea que a gente tem no centro do Brasil, em todo o centro de norte a sul, é muito importante. Então a gente tem potencial muito grande, precisamos avançar mais. Legal. Gabriel Bittencourt conversando com a gente aqui nesse bate-papo. Gabriel, queria agradecer muito e queria que você deixasse uma mensagem nesse encerramento. Fica o convite para que você retorne para a gente bater mais um papo assim que essa eleição for definida, até para a gente discutir o que seria bacana a gente cobrar de quem quer que seja eleita. Vou dizer porque eu acredito que fique polarizado entre elas, mas deixa uma mensagem para os nossos ouvintes, por favor, Gabriel. Olha, eu acho que a mensagem que eu quero deixar, evidentemente, que é no campo socioambiental. Eu acho que a gente tem que sair daquele pensamento de que as questões ambientais, elas são graves e são de responsabilidade das autoridades, ou do prefeito, do vereador, do presidente. Elas são de responsabilidade nossa também. E a responsabilidade nossa, neste momento eleitoral, ela significa você cobrar dos políticos uma agenda verde, você analisar a agenda verde dos políticos na hora de votar e, passado o momento eleitoral, saber cobrar deles, né, a efetivação das suas promessas e, mais que isso, deixando o campo da representatividade de lado, pensar no seu compromisso com a agenda verde. O que você está fazendo de fato, né? Exatamente. O que você pode fazer para melhorar e o que você tem que deixar de fazer para que a crise não se aprofunde. Maravilha. Gabriel, muito obrigado. Esse foi um bate-papo muito legal com o Gabriel Bittencourt. Um abraço, bom retorno para Mairink. Um abraço, obrigado. Valeu, abraço vamos de música. Esse é Na Noite Ipanema.